Eu não sei se isso faz parte de um conteúdo específico que está dentro da minha bolha ali da psicologia, mas eu tenho visto cada vez mais pessoas nas redes sociais falando sobre a importância da gente colocar limites nas nossas relações. Eu realmente não sei se isso é para além do que eu consumo, tá? Enfim, viralizado esse tipo de conteúdo, mas eu tenho percebido que cada vez mais se fala sobre isso, sobre colocar limites, sobre dizer não. Só que na prática, isso não é tão simples quanto parece. Não é aquela coisa assim, eu acordei um dia e decidi que eu vou me priorizar os meus desejos, as minhas vontades, e agora eu vou dizer que não para as coisas que eu quero dizer que não. Não é tão simples assim. Antes fosse, né? E trabalhando como psicóloga, eu percebo que essa pauta dentro da clínica aparece a todo momento e sempre muito carregada de uma culpa das pessoas que estão querendo colocar isso em prática, para ver como realmente é uma dificuldade. Então, no vídeo de hoje, eu vou trabalhar um pouco mais sobre esse assunto. Se tu gostar, se fizer sentido para ti, deixa teu like, comenta aqui embaixo e me segue nas outras redes que estão ali na descrição. Mas afinal de contas, por que falar que não? Por que colocar limites e por que isso é tão difícil? Aqui é importante a gente levar em consideração que tem todo um viés cultural dessa dificuldade da gente dizer que não para as coisas. Principalmente para pessoas que demonstram algum tipo de figura de autoridade, como por exemplo os nossos pais, um chefe, esse tipo de relação que tem esse tom de autoridade, por mais que eu esteja aqui falando para adultos, não crianças, né? É por mais que tenha essa relação de adultos, sempre tem esse tom de como se os pais tivessem essa figura de autoridade, que por ser uma figura de autoridade exige respeito, e dizer que não a algo que eles estão pedindo, solicitando, é o mesmo que desrespeitar eles. Mas quem foi que disse isso? Essa que é a grande questão. Tem um tom muito cultural nisso. Em outro ponto, se a gente parar para pensar em dificuldade em dizer não, quando a gente está com amigos ou quando a gente está se relacionando amorosamente com outras pessoas, talvez o tom aqui seja muito mais sobre achar que aquela pessoa não vai mais gostar da gente se a gente dizer que não. É como se dizer não fosse desagradar aquela pessoa, e se eu desagrado aquela pessoa, ela vai parar de gostar de mim, vai ser menos meu amigo. Só que também não é por aí que as coisas funcionam. Isso muitas vezes está ligado a um medo irracional de ser abandonado por alguém por conta de dizer não. Mas a pessoa não vai te abandonar porque tu disse não. Não em uma relação em que a pessoa realmente priorize a relação. Agora, se a gente pensa, por exemplo, no ambiente de trabalho, a dificuldade de dizer não muitas vezes é em acreditar que porque eu falei que não para um colega de trabalho ou para o meu chefe, enfim, para alguma coisa que tá ali, alguma demanda do meu trabalho, isso significa que eles vão me achar que eu sou incompetente ou que eu não estou interessado e que isso pode até mesmo levar a uma demissão. Então, tudo isso vai gerando medos e receios da gente pôr um não em prática. Só que aqui é muito importante, essa questão de falar que não necessariamente a gente está falando sobre falar não quando alguém pede um favor para nós. Às vezes, e esse que é o grande ponto e a importância da gente dizer que não, é quando a gente está vendo que aquela relação, seja no trabalho, seja na faculdade, uma relação amorosa, com a família, com os amigos, de alguma forma tá fazendo algo para nós que a gente não gosta, desaprova e mesmo assim, por medo, por receio, por conta dessas questões culturais, não diz que não para aquela pessoa porque tem medo do que pode acontecer, das consequências desse não. Quer ver um exemplo disso? Tem famílias que, olha, vou dizer para vocês, tem famílias que são difíceis, onde tem alguns membros que fazem questão de fazer comentários que são desnecessários, que não ajudam em nada a pessoa. E a pessoa fica ali, a vida inteira ouvindo aqueles comentários, seja referente ao corpo, seja referente às escolhas, fica dizendo que a pessoa sempre faz tudo errado e a pessoa ali, quieta, aceitando tudo isso. E é aqui que entra a grande questão e a importância de colocar esse limite e dizer que não.
do eu não gosto quando tu fala dessa forma comigo, eu não gosto desse tipo de comentário, eu não gosto quando tu faz esse tipo de brincadeira comigo, porque isso não me faz bem. Essa que é a importância da gente aprender a dizer não. É de principalmente colocar limites nesse tipo de relação, onde esse tipo de situação se torna comum. E isso aparece em tudo que é relação. Tem gente que faz isso no ambiente de trabalho. Essas brincadeirinhas desnecessárias que a gente sabe que são brincadeirinhas que têm um tom de maldade. Tem pessoas da família que fazem isso. Tem parceiros, gente, parceiros, pessoas que se relacionam uma com a outra amorosamente, que ficam fazendo esse tipo de coisinha, de brincadeirinha, que magoa a outra pessoa. E a outra pessoa, por medo de perder aquela relação, aceita isso. Mas, poxa, até que ponto tu vai ficar aceitando coisas que te magoam, de pessoas que sejam do teu trabalho, que sejam amizades, não importa o tipo de relação, simplesmente pelo fato de que tu tem receio das consequências do não. É claro que tem jeito de falar que não. As pessoas acham que dizer que não significa tu agir de forma grosseira, de uma forma rude, até mesmo assim de uma forma até desrespeitosa, aumentando o tom de voz. Não é sobre isso. Tu não precisa gritar para uma pessoa te respeitar. Até acredito eu que é mais difícil alguém te respeitar quando tu grita. Tu pode falar sim num tom de voz mais firme, do tipo, eu não gosto quando esse tipo de situação acontece, eu não gosto desse tipo de comentário e eu gostaria que, por favor, tu não fizesse mais isso. Isso me magoa. Isso é falar num tom mais firme, mas não quer dizer que tu tá sendo rude. Em momento nenhum tu ofendeu aquela pessoa. Pelo contrário, é aquela pessoa que tá te ofendendo, fazendo esse tipo de comentário. Então, tu se colocar nesse lugar de falar que não, não significa ser rude, não significa gritar, não significa desrespeitar a outra pessoa. É simplesmente falar de uma forma mais firme para que a pessoa leve a sério também aquilo que tu tá colocando ali, porque é algo que é importante para ti e esse limite ele pode ser estabelecido. Um ponto importante é que quando a gente fica por muitos anos na nossa vida aceitando que as pessoas falem o que quiser e façam o que quiser da gente, quando a gente começa a colocar esse limite, começa a falar que não, as pessoas vão estranhar. Então, isso tu tem que ter em mente. Vai ter comentário do tipo, ai, mas precisa falar desse jeito. Ai, mas eu tava brincando, não era bem isso que eu quis dizer. É claro que a pessoa vai entrar na defensiva e ela vai dizer, ah, tu tá diferente, tu não era assim, tu sabe que eu sempre fui brincalhão contigo. Então, tu já te prepara, porque esse tipo de comentário vai vir. Mas tu tem que entender que é a consequência de tu começar a colocar esses limites. Mas ok, eu já entendi tudo isso, já entendi que é importante, mas como é que eu faço para colocar isso? Por que é tão difícil realmente colocar isso em prática? Eu acredito que um dos pontos principais para a gente conseguir colocar esses limites nas outras pessoas é a gente estando bem com a gente mesma e entendendo quem a gente é, principalmente os nossos valores. Porque quando uma pessoa faz coisas pra mim que eu não gosto, que me atingem, que me faz mal, provavelmente aquela pessoa tá atingindo coisas que eu acredito. Ela tá agindo de uma forma que não tá de acordo com os meus valores, com os meus princípios, e eu preciso ter isso muito claro. Quando a gente tem isso claro, a gente consegue ficar mais firme e confiante na hora de apontar para outra pessoa esse limite, porque eu sei e tenho tranquilamente comigo o que é os meus valores. Eu sei que para mim aquilo ali que a outra pessoa tá fazendo não faz nenhum sentido. Então, quanto mais tu se conhecer, o quanto mais tu tiver claro para ti quais são os teus valores, mais fácil vai ficar de tu alinhar na tua vida comportamentos que são aceitáveis e que não são aceitáveis, seja para ti mesmo, mas também seja em relação às tuas relações. Porque quando a gente começa a ter mais confiança perante o que somos e o que acreditamos, a gente também passa a ter mais confiança a fazer escolhas de relações que a gente quer manter e de relações que a gente não quer manter, de limites que precisam ser colocados, por exemplo. Tudo isso fica mais claro e faz mais sentido quando a gente reconhece quem a gente é.
E é por isso que tu precisa começar a conhecer e reconhecer quais são os teus valores. Que valores são esses que guiam a tua vida? E será que as pessoas que estão na tua vida hoje, elas estão de acordo com os valores que tu alinhou para tua vida? Aqui eu entro num assunto que também eu já falei no vídeo anterior, sobre as pessoas que estão na nossa volta e como elas influenciam a forma como a gente vai vivendo a nossa vida e as oportunidades que a gente vai tendo. Eu não tô dizendo aqui que tu tenha que romper com as relações que te fazem mal. Não é necessariamente sobre romper, mas é sobre a gente, de novo, colocar limites em algumas relações e saber reconhecer que talvez algumas pessoas, elas não são merecedoras de saber tudo sobre a nossa vida. A gente não vai abrir sobre tudo para algumas pessoas que não sabem receber esse tipo de informação. A gente não vai dar abertura demais para algumas pessoas. Então, tu reconhecer quem são essas pessoas e ver quem está realmente alinhado com aquilo que tu acredita e que tu quer para tua vida é super importante. Mas isso começa por ti mesma. Quem tu é? Tu consegue estar com as tuas questões, com a tua vida alinhada àquilo que tu acredita, aos teus valores? Porque se a gente mesmo se sabota, se a gente mesmo se coloca em situações que não estão alinhadas com o que a gente acredita, mais facilmente a gente vai aceitar situações de outras pessoas que também não estão alinhadas com os nossos valores, porque se a gente faz isso com a gente mesmo, facilmente outras pessoas vão fazer também. O segredo de conseguir colocar limites é estar cada vez mais alinhada com os teus valores de vida. Os valores, eles são justamente esses guias. Quando a gente não tem claro quem a gente é, o que a gente acredita, para onde a gente quer ir, qualquer coisa basta. E a gente vai seguindo esse fluxo para poder se sentir pertencente dentro dos grupos, dentro da família. E com isso, cada vez menos tu vai ter controle sobre as tuas escolhas. Tu só vai deixando a vida te levar. Outro ponto super importante sobre colocar limites é que eu percebo que muitas pessoas sentem culpa depois de colocar esses limites. E o que é esse sentimento de culpa? É porque muitas vezes elas se sentem egoístas de se priorizarem, de colocarem as suas necessidades em primeiro lugar. Mas quem é que foi que te ensinou que as necessidades dos outros são mais importantes que as tuas? Que as vontades das outras pessoas são mais importantes do que as tuas? Será que isso que não reflete aí uma baixa autoestima da tua parte? Será que daqui a pouco tu realmente não reconhece quais são os teus valores? Porque aqui eu não tô dizendo que tu tenha que ser egoísta ao ponto de nunca ajudar alguém e sempre se colocar em primeiro lugar. Não é esse o ponto. Mas é de tu começar a reconhecer o que realmente é importante, o que realmente tu quer estar ali, fazer parte, ajudar naquela pessoa e tu acha que isso faz sentido para ti, para os teus valores e para a vida que tu acredita que tu merece e quer ter. Ou até que ponto aquilo ali só tá te colocando em situações chatas, onde tu não tá se priorizando, onde tu cada vez mais tá sobrecarregado com demandas de outras pessoas, lidando com questões de outras pessoas e cada vez mais te afastando do teu propósito, dos teus sonhos, das tuas vontades, dos teus desejos. Então eu acho que tá aí a grande questão, é da gente conseguir encontrar esse conforto dentro da gente mesma, no sentido de entender que, não, eu tomei essa decisão de forma consciente. Eu entendo que talvez aquelas pessoas esperem algo de mim, esperem que eu me desloque e fique ali ajudando e facilitando a vida de outras pessoas. Mas eu tenho consciência que a minha decisão nesse momento é que eu vou priorizar o que eu quero para mim, as minhas necessidades nesse momento, as minhas vontades, e que não é o fim do mundo desagradar aquela pessoa. Lembre-se que pessoas que realmente se importam com a relação que vocês têm vão se importar muito mais com a relação do que com o fato de tu dizer que não para aquela pessoa. Duvide de relações onde tu diz que não e a pessoa se desestabiliza por completo, porque talvez para ela tá sendo benéfico tu ficar só dizendo que sim para ela, e por isso que quando tu diz um primeiro não, ela se desestabiliza, porque essa vantagem que ela tem na relação está se perdendo. Relações reais e saudáveis são feitas de trocas recíprocas. Não tem alguém que tá ali tirando vantagem sobre o outro, sobre a sobrecarga do outro, porque o outro nunca diz que não e acaba que fica tirando vantagem de estar sempre ali
nas costas do outro. Pessoas que realmente priorizam a relação que vocês têm não vão se sentir ameaçadas pelo fato de tu dizer que não. Talvez ela sinta esse desconforto, mas ela vai entender, porque o que importa é a relação em si e não o que tu proporciona para aquela pessoa. Espero que esse assunto tenha feito algum sentido para ti, que esse tema chegue em pessoas que realmente precisam ouvir mais isso. E o meu desejo aqui para ti é que tu consiga se conectar cada vez mais contigo mesma, para que tu consiga ter essa vida onde as tuas decisões estejam alinhadas com os teus valores, que tu consiga reconhecer quais são esses teus valores e que tu possa seguir eles para tomar as tuas decisões, para pensar nas tuas relações. Mais uma vez, se esse vídeo fez sentido para ti, não deixa de se inscrever no meu canal, deixa um like e me acompanha nas outras redes. Até o próximo vídeo!